Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Lendas Incríveis, o lugar onde a realidade e o mistério se encontram. Aqui, exploramos os fatos mais surpreendentes e as lendas mais incríveis de todos os tempos e lugares. Quer descobrir mitos antigos, histórias misteriosas e segredos guardados pela história? No canal Fatos e Lendas Incríveis, você vai se surpreender com cada episódio. Não perca uma única descoberta. Inscreva-se agora e ative as notificações para embarcar com a gente nessa jornada fascinante pelo desconhecido. A história de Bonnie Parker e Clyde Barrow é uma das mais emblemáticas do submundo criminoso norte-americano. E sua trajetória trágica e violenta os transformou em figuras lendárias do crime durante a era da Grande Depressão. Sua vida de assaltos a bancos, fugas espetaculares e tiroteios com a polícia deixou uma marca indelével na história dos Estados Unidos. Vamos aprofundar essa narrativa. Primeiros anos de Bonnie Parker. Bonnie Elizabeth Parker nasceu em 1º de outubro de 1910, em Ravenna, Texas, no seio de uma família humilde. Seu pai, Charles Parker, era pedreiro, mas faleceu quando Bonnie tinha apenas 4 anos de idade. A morte de seu pai trouxe dificuldades financeiras para a família, e sua mãe, Emma Krause Parker, mudou-se com os 3 filhos para a casa dos pais em Cement City, um subúrbio de Dallas. Apesar de uma infância marcada pela pobreza, Bonnie era uma aluna talentosa e criativa. Ela se destacou na escola, especialmente em inglês, onde mostrava uma aptidão natural para a escrita. Ao longo de sua vida, Bonnie manteve um diário onde escrevia poemas e pensamentos que revelavam um espírito sonhador. Ela tinha grandes ambições e sonhava em se tornar uma atriz famosa ou uma poetisa reconhecida. Aos 16 anos, Bonnie se casou com Roy Thornton, um jovem que compartilhava sua ânsia de escapar das limitações de uma vida comum. No entanto, o casamento foi problemático desde o início. Roy se envolveu com atividades criminosas e foi preso diversas vezes, enquanto Bonnie se sentia cada vez mais isolada. Em 1929, Roy foi condenado a uma longa sentença de prisão, e o casal se separou, embora nunca tenha se divorciado oficialmente. Bonnie continuou a usar a aliança de casamento até o fim de sua vida, o que simbolizava tanto sua lealdade quanto sua luta interna. Clyde Barrow, um início tumultuado. Clyde Chestnut Barrow nasceu em 24 de março de 1909, em Tellico, Texas, o quinto de 7 filhos em uma família de fazendeiros pobres. Seus pais, Henry Barrow e Comie Walker Barrow, enfrentaram sérias dificuldades financeiras, especialmente após se mudarem para o condado de Dallas em busca de melhores oportunidades. Clyde cresceu em meio a privações, desde cedo, desenvolveu um sentimento de frustração com a vida de miséria e exploração. Embora tivesse uma reputação de menino educado e gentil quando jovem, Clyde começou a se envolver com crimes ainda na adolescência. Inicialmente, seus delitos eram pequenos furtos e roubos de galinhas, mas à medida que foi crescendo, ele se tornou mais audacioso e passou a roubar carros, o que se tornaria uma de suas marcas registradas. Ele foi preso pela primeira vez em 1926 por roubar um carro, e durante os anos seguintes, passou a maior parte do tempo em prisões, entrando e saindo com frequência. Enquanto estava preso em 1930, Clyde sofreu abusos brutais, incluindo agressões físicas e sexuais, o que o marcou profundamente. Para sobreviver, ele acabou matando um outro detento que o assediava, tornando-se um homem mais frio e determinado a escapar da prisão a qualquer custo.
Em 1932, após ser libertado, ele começou a formar a Barrel Gang, um grupo de criminosos que incluía seu irmão, Buck Barrel, sua cunhada Blanche, e outros comparsas. Foi nesse contexto que Bonnie Parker entrou em sua vida. O encontro de Bonnie e Clyde. O fatídico encontro entre Bonnie e Clyde ocorreu em janeiro de 1930, na casa de uma amiga em comum. Bonnie, então com 19 anos, estava passando por um período difícil, tentando reconstruir sua vida após a separação de Roy. Clyde, com 20 anos, já era um criminoso experiente e endurecido pelos abusos que havia sofrido na prisão. A atração entre eles foi imediata e intensa. Bonnie ficou fascinada pela personalidade ousada de Clyde, e ele, por sua vez, encontrou em Bonnie uma companheira leal e apaixonada. Poucos meses após o início do relacionamento, Clyde foi preso novamente por roubo. Durante o tempo em que ele esteve na prisão, Bonnie o visitou regularmente e até tentou ajudá-lo a escapar. Em uma dessas tentativas, ela conseguiu contrabandear uma arma para Clyde dentro da prisão, o que resultou em uma fuga temporária. No entanto, Clyde foi recapturado e enviado para a notória prisão de Easton, onde passou os 2 anos seguintes. Durante esse tempo, ele ficou ainda mais decidido a seguir uma vida de crimes após sua libertação. A formação da Barrel Gang. Clyde foi libertado em fevereiro de 1932, e imediatamente começou a planejar uma série de assaltos para se vingar das autoridades e garantir um estilo de vida que ele acreditava ser a única maneira de escapar da miséria. Ele e Bonnie, agora inseparáveis, uniram-se a outros criminosos, incluindo o irmão de Clyde, Buck Barrel, e sua esposa Blanche. Juntos, formaram a Barrel Gang, que logo se tornaria conhecida em vários estados pelos seus ousados assaltos a bancos e pelas violentas fugas das autoridades. A gangue operava principalmente nos estados do centro-sul dos Estados Unidos, como Texas, Oklahoma, Missouri e Louisiana. Embora Clyde fosse o líder e estrategista, Bonnie desempenhava um papel importante no grupo. Ela ajudava a planejar as fugas e cuidava das necessidades logísticas do grupo, como encontrar esconderijos e garantir que tivessem comida e suprimentos. Embora a mídia muitas vezes retratasse Bonnie como uma femme fatale armada, disparando junto com os homens, a realidade era um pouco diferente. Ela raramente participava diretamente dos tiroteios e, na maioria das vezes, ficava ao lado de Clyde como sua parceira de confiança. Os crimes da Barrel Gang. Entre 1932 e 1934, a Barrel Gang realizou uma série de assaltos a bancos, lojas de departamentos e postos de gasolina. Eles eram particularmente conhecidos por sua habilidade em fugir da cena do crime em carros roubados, que Clyde dirigia com notável destreza. Ele também tinha uma preferência por veículos Ford V8 que eram rápidos e potentes, o que permitia ao grupo escapar de muitas emboscadas policiais. A gangue também estava disposta a usar violência para garantir sua liberdade. Em várias ocasiões, policiais foram mortos em confrontos com a Barrel Gang, o que aumentou a pressão das autoridades para capturá-los. Um dos incidentes mais notórios ocorreu em abril de 1933, em Joplin, Missouri, quando a gangue foi emboscada pela polícia em uma casa onde estavam escondidos. Durante o tiroteio que se seguiu, 2 policiais foram mortos, e a gangue conseguiu escapar, deixando para trás um conjunto de fotografias que ajudaram a consolidar sua imagem pública. As fotos, muitas das quais mostravam Bonnie e Clyde posando com armas e em posturas desafiadoras, foram publicadas em jornais de todo o país.
aumentando ainda mais a mística em torno do casal. A perseguição e o cerco final. À medida que os crimes da gangue se tornavam mais violentos, a pressão das autoridades aumentava. Clyde, em particular, foi alvo de uma caçada implacável liderada pelo Texas Ranger Frank Amer, um dos policiais mais experientes da época. Amer passou meses rastreando os movimentos de Bonnie e Clyde, determinado a acabar com a sua onda de crimes. Em 1934, a situação da gangue já estava crítica. Eles estavam constantemente em fuga, feridos e com poucos recursos. O cerco começou a se fechar quando, em janeiro daquele ano, eles ajudaram a libertar alguns presos da prisão de Easton, o que chamou ainda mais atenção para eles. Em abril, Buck Barrel foi gravemente ferido em um tiroteio, e Blanche foi capturada, mas Bonnie e Clyde continuaram a escapar das emboscadas. A emboscada fatal. Na manhã de 23 de maio de 1934, Bonnie e Clyde viajavam em um Ford V8 roubado pela estrada rural, sem saber que uma equipe de 6 policiais armados estava escondida entre os arbustos. Quando o carro se aproximou, os policiais abriram fogo. Sem dar chance de rendição, a equipe de Amer disparou mais de 130 tiros no veículo. Bonnie e Clyde foram mortos instantaneamente. O local da emboscada logo se tornou uma cena de caos, com jornalistas e curiosos se apressando para ver os corpos e o carro cravejado de balas. Os corpos do casal foram removidos e levados para Dallas, onde seus funerais atraíram uma multidão de milhares de pessoas. A morte de Bonnie e Clyde marcou o fim de uma era e o começo de sua imortalização na cultura popular. Embora suas vidas fossem repletas de violência e tragédia, a lenda que se formou em torno deles passou a simbolizar uma mistura de rebeldia e romance que até hoje continua a capturar a imaginação do público. Os corpos de Bonnie e Clyde foram levados para Dallas, onde seus funerais atraíram milhares de pessoas. Embora suas vidas tenham terminado tragicamente, a morte violenta de Bonnie e Clyde apenas reforçou seu status de lendas populares. Figuras que desafiaram o sistema e pagaram o preço final por isso. Legado e controvérsia. A história de Bonnie e Clyde tem sido amplamente romantizada ao longo dos anos com filmes, livros, músicas e até peças de teatro celebrando sua vida de crimes como se fosse uma saga de amor e aventura. No entanto, a realidade é muito mais sombria. Eles foram responsáveis por inúmeras mortes, e suas ações deixaram um rastro de sofrimento para as famílias das vítimas e para a sociedade como um todo. Mesmo assim, a imagem de Bonnie e Clyde continua a fascinar o público. Eles são lembrados tanto como símbolos de rebeldia contra um sistema injusto quanto como criminosos frios e calculistas que não hesitavam em usar violência para conseguir o que queriam. A história de Bonnie Parker e Clyde Barrel transcendeu o mero relato de crimes e se tornou um fenômeno cultural, especialmente porque os dois surgiram como figuras em um período de extrema turbulência social e econômica nos Estados Unidos. Para entender melhor a ascensão e a queda deles, precisamos explorar mais a fundo o contexto histórico, os motivos que os levaram ao crime e como a cultura popular os imortalizou de formas que muitas vezes contrastam com a realidade brutal de suas vidas. Conclusão: uma história de amor e violência. A trajetória de Bonnie Parker e Clyde Barrel é, ao mesmo tempo, uma tragédia americana e uma história fascinante de rebeldia. Seu amor profundo um pelo outro, combinado com sua recusa em se conformar às regras de uma sociedade em crise, levou-os a uma vida de crimes que terminou em violência e morte.
Embora suas vidas tenham sido brutais e repletas de sofrimento, a lenda de Bonnie e Clyde vive até hoje, alimentada por um misto de admiração, curiosidade e horror. A história deles serve como um lembrete das complexidades da condição humana, onde amor e lealdade podem existir lado a lado com destruição e desespero. E acima de tudo, é uma história que continua a capturar a imaginação do público, refletindo a eterna fascinação da sociedade por figuras que desafiam as normas, independentemente das consequências trágicas de seus atos. Essa narrativa completa reflete as complexidades e contradições de sua história, um conto que mistura amor, crime e a busca desesperada por liberdade em uma época de extrema dificuldade econômica nos Estados Unidos.